Salmo 42 nos diz assim a palavra de Deus: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por favor, curve sua cabeça e vamos juntos à presença de Deus. Nosso amado e querido Pai, a Tua palavra é viva e é eficaz. Pedimos, portanto, que o Senhor seja propício a cada um de nós, ajudando-nos a prestar a devida atenção, e pelo agir do Teu Espírito Santo, aplica essa boa palavra ao nosso coração, e que ela gere frutos que glorifiquem e que glorificam o Teu nome. Assim é que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O título dessa mensagem surge a partir de uma sentença do versículo 2 deste salmo. A minha alma tem sede de Deus. Queridos irmãos, 150 hinos, que em muitos casos se assemelham a ferventes orações, subdivididas em 5 livros. Esse é o livro dos Salmos, o livro mais popular da Sagrada Escritura. E uma coisa interessante, quando nos debruçamos sobre essa porção das Sagradas Letras, é perceber que cada um desses salmos, ele expressa como a fé
que pela graça de Deus está em nosso coração, atua nas mais variadas e diversas circunstâncias de nossa vida. Por isso, com muita razão, um estudioso, especialista nos Salmos, ele diz, abre aspas, os Salmos se concentram na adoração e na oração. Eles demonstram, melhor do que qualquer outra literatura bíblica, a consciência de Israel a respeito de Deus, pois cada área da vida está relacionada com o Senhor, e o Senhor é visto como o soberano absoluto na vida do seu povo. Senão, quando nós lemos no início deste culto, no Salmo 23, nós vemos que ali são narradas algumas circunstâncias. Ele é o pastor que nos conduz à provisão e que é aquele que nos encoraja, que nos consola, que nos dá ânimo quando passamos pelo vale de sombra de morte. E o Salmo 42 é um exemplo muito claro dessa consciência que os salmistas têm de quão necessário, essencial, inegociável é a presença de Deus na vida do seu povo. Esse hino, meus queridos irmãos, é um lamento, no qual o salmista vai expressar sua convicção de que, diante da dor amarga, da dor terrível que ele enfrenta, talvez para a surpresa de muitos, de não poder, de estar impedido de ir ao templo para cultuar a Deus. E ao lado dessa dor estão as terríveis angústias que surgem por causa de inimigos cruéis que atacam sua fé, questionam a sua fé e o Deus a quem ele serve. E diante dessas dificuldades, qual é o anelo, qual é o pedido, qual é o clamor do salmista? Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus na sua vida. Ele roga pela presença de Deus no seu coração. Portanto, é de uma forma muito pessoal e piedosa que o salmista clama e pede não só o socorro, não só que Deus estenda a mão e mande uma provisão, mas que o próprio Deus venha sobre ele e encha assim o seu coração, sacie a sua sede e ajude-o a lidar com seus dilemas. Queridos irmãos e ouvintes, essa é uma reflexão muito importante para nós, muito oportuna, pois o tema desta reflexão, se assim você recorda, coloca nos nossos lábios uma dádiva que precisa estar dentro do nosso coração. Pois quando nós afirmamos, a minha alma tem sede de Deus, devemos suplicar ao bendito Espírito Santo que de fato faça surgir em nosso coração esse desejo santo e necessário pela presença de Deus. Pois onde nós estamos? Em uma sociedade hostil à nossa fé, que cada vez mais cria meios atrativos, situações e circunstâncias que ocupam nossa mente de tal forma que chegamos em momentos que crentes salvos em Cristo ocupam a maioria dos seus esforços
trabalhando pela comida que perece, e vazios, ou mendigando o pão espiritual, a presença de Jesus, a alegria de estar andando com Deus. O que faz a diferença é, diante da agenda do mundo e do apelo da fé, qual é o maior desejo que está no nosso coração? Os tesouros dessa vida, a aprovação dos homens, ou mais de Deus? Nunca faltará esperança, ânimo, orientação e vigor para aqueles que desejam mais, para aqueles que anelam por estar sempre perante a face de Deus. Dito isto, eu quero pedir a sua atenção para fazermos algumas considerações no conteúdo do Salmo, para entendermos como o salmista nos apresenta o seu clamor, que se divide naturalmente em duas partes. A primeira estrofe desse hino vai do versículo 1 até o versículo 4, versículo 5 é o coro, a segunda estrofe do versículo 6 até o 10 e termina novamente com o coro ou estribilho desse hino. Em cada uma dessas cenas nós temos o salmista retratando um pouco do cenário onde ele está. No primeiro momento, o salmista usa a imagem de uma corça sedenta à busca de águas. No outro cenário, ele usa a visão das cachoeiras que escorrem do Hermon para assim alimentar ou encher o rio Jordão. E cada uma dessas imagens servem para descrever a luta intensa que ele estava em seu coração. Mas ao lado de tudo isso, ele nos ajuda a ver como alguém que tem sede de Deus, enfrenta as suas lutas, passa por seus dilemas e mantém seu coração firme e inabalável na fé. Vejamos isso então. Nos versículos 1 e 2 nós temos a primeira imagem. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A imagem é de um quadrúpede correndo pelas regiões áridas daquele ambiente um tanto desértico, correndo para dessedentar-se, para beber água. Quando o salmista, no seu exílio, na sua impossibilidade de ir ao templo, ele olha para aquele animal, ele sente que aquele ato natural tão simples descreve a condição do seu coração. Ele da mesma forma tem sede de Deus, ele anseia por Deus. E não é um anseio qualquer. A corrida da corça a beber água não é uma corrida para saciar necessidades de segundo ou terceiro escalão, mas uma coisa essencial. Sem isso, a morte. Sem isso, não há vida. É por isso que o salmista ele faz a questão de especificar, pois ele não é apenas alguém que tem sentimentos para com Deus, mas tem uma boa compreensão do que a Bíblia fala sobre quem é Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. O salmista Davi sabe de quem ele tem sede, ele sabe quem é o Deus que ele quer a presença. Não é um pedaço de pau ou de pedra talhado pelo artífice para diante dele se prostrar.
Não é uma ideia, uma concepção, uma ideologia, uma perspectiva de alguém para poder guiar a sua vida. Ele quer o Deus vivo, que tem boca e fala, que tem pés e anda, que vem, habita no coração, caminha com o seu povo, sustenta o seu povo, provê para o seu povo. Ele quer esse Deus. Ele não quer qualquer Deus, não é qualquer fé, é fé no Deus vivo, no Deus da Sagrada Escritura. E qual é o seu anelo diante desse Deus? Segunda parte do versículo 2: quando irei e me verei perante a face de Deus. Estar diante da face de Deus, nessa compreensão, é estar no culto. É o salmista que provavelmente a essa situação estava lá no extremo norte de Israel, do lado contrário do templo, longe. Ele diz: eu quero chegar perante a face do meu Deus. Nessa época aqui, a compreensão era que Deus habitava em Sião, que Deus estava no templo, Ele habitava e se encontrava com o seu povo em adoração naquele lugar. Então o salmista está dizendo com essas palavras: oh meu Deus, quando é que eu vou superar essa luta, passar por essa dor, passar por essa privação e vou conseguir chegar no templo para estar perante a face de Deus? Sem sombra de dúvidas, a nossa compreensão em relação ao culto é totalmente diferente. Deus não está em um lugar, Deus está no seu povo, com o seu povo, habitando em nosso coração, e todos nós juntamente desfrutamos da sua presença, como uma casa espiritual edificada para o louvor da glória de Deus. Mas há uma perspectiva aqui muito bela e muito necessária. O que é que a gente vem fazer no culto? É ficar diante da face do pastor? É ficar diante da face dos irmãos? Não. É encontrar com Deus. O que é culto? Culto é um diálogo santo, que mediante a fé nós cremos que Deus recebe o nosso louvor, escuta nossas orações e fala conosco. Quando eu estarei na presença de Deus? E quais são os efeitos e as consequências desse anelo que o deixa semelhante à corça sedenta? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. De um ponto de vista natural, é como se alguém chorando tanto, que as lágrimas escorrem, passam pela boca e aquele gosto salgado de lágrimas invade o seu paladar. Ou de uma perspectiva mais simbólica, metafórica, é alguém que não consegue parar de pensar na dor, não consegue esquecer o sofrimento, não consegue tirar da cabeça aquilo que está lhe atormentando. É por isso que ele diz: de dia e de noite eu estou chorando. Tamanho é o anelo, tamanho é o anseio, tamanho é a vontade desse homem de estar na presença de Deus. E essas copiosas lágrimas se intensificam, porque pela lógica da poesia, é como que esses homens conhecessem o salmista antes, e por muitas vezes ouviram narrar os feitos de Deus, a grandeza de Deus. E o que é que esses homens dizem para esse homem? Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o Deus que tu fosse tantas vezes para o templo adorar? Onde é que está o Deus que você por tantas vezes guiou o povo em procissão para ir à casa dele prestar culto? Onde está Deus? É a pergunta incrédula de quem não sabe quem é Deus, não sabe como Deus age, mas quando a dor está apertando, quando a tribulação está esmagando, quando a nossa mente está nos pisando, essas palavras incomodam, e o coração é levado a recordações dolorosas. Veja o que aqui diz o versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. Quando ele lembra, irmãos, da acusação dos seus inimigos, a sua memória é ativada.
de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, e não era com choro, era em gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Imagine, irmãos, como era esse ajuntamento. É a festa dos tabernáculos, é a festa da Páscoa, é a festa das colheitas. Reunia-se a multidão que morava longe do templo e eles iam cantando. É isso que você vê nos salmos de romagem. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos louvar a Deus. Que figura belíssima esse texto nos passa, ainda que tomado pela dor. Como é importante a gente ter essa concepção do culto como algo que traz alegria, como algo que traz verdadeiro prazer para aquele que é cristão. Veja, eles lembram dessas coisas, mas essas recordações, elas só intensificam a dor. Mas esse é um homem que tem sede de Deus. Então, no momento em que suas emoções estão à flor da pele, ele está envolvido de tamanha forma com este sofrimento, ele começa a falar consigo mesmo. Ele começa a se confrontar. Agora a sua mente, que lembra da palavra de Deus, lembra do governo de Deus, lembra da graça e misericórdia de Deus, diz para si mesmo: por que estás abatida? Por que estás abatida? É estar sem força, é estar sem ânimo. Por que te perturbas? É estar inquieto, agoniado, sem paz. Ambas situações descrevem alguém que está no limiar do desespero. Ambas situações descrevem alguém cuja luz da esperança está quase se ofuscando plenamente em seu coração. Mas quem serve ao Deus vivo ficará sem esperança nesse mundo? Quem serve ao Deus vivo e anseia a sua presença ficará sem esperança nesse mundo? Bendito seja Deus que a resposta é não. É por isso que, apesar dos seus sentimentos estarem o perturbando, o abatendo, ele diz para si mesmo: espera em Deus. Não perca a esperança. Não há esperança no homem, não há esperança nos recursos, não há esperança na política, não há esperança nos engenhos humanos. Espera em Deus. Espera pelo Deus vivo. Por quê? Pois ainda o louvarei. Que esperança vibrante, que esperança pulsante. É aquele homem que tem no coração a certeza de que o Deus da sua salvação, que é o seu auxílio, pode mudar o seu quadro, pode dar-lhe, irmãos, ocasião de voltar ao templo. Mas a partir desse coro, nós já vemos, ainda que ele não tenha condições de ir para o templo, ele já está louvando, glorificando a Deus no seu coração. No seu coração. Espera em Deus, Ele é o meu auxílio. É quando a gente está naquelas noites mal dormidas e aqueles pensamentos batendo e martelando em nossa cabeça, roubando o nosso sono, é a hora de jogar nossa consciência contra a parede e dizer: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Não é uma questão do que eu sinto, não é uma questão do que me vem ao meu próprio coração, é uma questão de fé no que foi revelado. Quem é o meu Deus? Como é que esse meu Deus age? Nós o conhecemos, então espere nele, não tire seus olhos dele, não perca a esperança nele. É isso que o salmista diz para a sua alma, sedenta. Mas agora o quadro é diferente. Ele agora, a partir do versículo 6, ele sai da cena do sedento e entra na cena de alguém que está morrendo afogado por causa do problema que ele continua enfrentando.
que ele continua lidando, mas você vai perceber que a partir daqui a situação já é diferente. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Está faltando ainda aquele ânimo, ele ainda está sentindo o peso da situação, o problema não parou de incomodar, mas o que é diferente agora? Agora ele não vai mais lembrar das coisas que ele fazia que mais e mais o entristeciam. Agora ele diz o quê? Lembro-me de ti. Ele não vai mais lamentar o fato apenas de dizer assim, eu não consigo ir lá no templo adorar a Deus. Ele agora vai lembrar de Deus, vai pensar em Deus, ocupar sua mente com Deus, lá no seu exílio, aonde ele está. E onde é que ele está? Lembro-me de ti na terra do Jordão. Irmãos, o templo é no sul, em Sião. O Jordão é no norte, no extremo norte, já nos limites da terra de Jerusalém, com as terras do Líbano, lá do outro lado. Ele não está perto do templo. O Monte Hermon, a maior montanha daquela região, ele diz, está nas terras do Jordão e no Monte Hermon. Pouca coisa ou quase nada os estudiosos têm a falar sobre esse outeiro de Mizar ou esse jardim aqui. Mas geograficamente ele está dizendo o seguinte, ele primeiramente está se referindo a uma questão geográfica. No pico do Monte Hermon é todo geleira. Aquilo vai derretendo e nas precipitações do monte vão fazendo, sabe o quê? A água vai escorrendo para chegar até o Jordão, aí vai de um abismo, ou seja, uma pequena porção de água, ela transborda, continua descendo, no que vai descendo, vai fazendo cachoeiras, e assim, ele olha para aquela região e vê, que do pico do monte até chegar embaixo, vários abismos, porção de água, várias cachoeiras, fazendo barulho, chegando, descendo. Quando ele olha para aquilo, ele diz assim, veja o que é que ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor, ou seja, ao barulho das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora a figura dele é como alguém que está lá no pico do Hermon, que caiu dentro de um abismo e está rolando de um buraco para o outro, cachoeira após cachoeira, rolando, descendo. As ondas e vagas são empoladas às águas, levando ele. É como alguém que não tem força, é como alguém que está totalmente tomado pelo problema. Sabe qual é a figura aqui? É de alguém que olha para si mesmo e diz, eu não tenho como reagir, eu não tenho como suportar, eu estou sendo levado de um lado para o outro, mas quem é que está por trás de tudo isso? Quando ele olha agora para Deus, ele sabe, a minha vida não está na mão do destino, a minha história não está na mão do acaso. Os ímpios que quiserem dar esse nome ao controlador da vida de todos, que o façam. A igreja sabe quem é. A igreja conhece o nome. Ele é o Deus vivo, o Senhor da história, da igreja e de cada um dos seus filhos. Ele está lembrando de que Deus está por trás de tudo aquilo, que Deus está conduzindo sua história, que Deus não o abandonou. Nós não temos como escrutar a mente de Deus para entender as minúcias do seu plano, mas nós temos na palavra uma verdade de Deus que nos dá a certeza de que tudo que Ele permite na nossa vida vem para provar nossa fé, fortalecer nossa fé, nos aperfeiçoar na caminhada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a certeza do salvo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo, e louvado seja Deus por essa conjunção adversativa. Porque o que é que a gente espera? Reclamação. Pura e simples murmuração. Contudo,
O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico. Percebeu a diferença? Ele queria no começo do Salmo saciar a sede de Deus, indo lá em Jerusalém. Quando ele passa para pensar em Deus, ele já começa a entender que lá onde ele está, Deus está saciando o coração e a alma do salmista. Deus está presente com ele lá. A misericórdia do Senhor é o seu amor pactual, é a fidelidade que Deus tem a cada uma das suas palavras e a cada uma das suas promessas. Esse amor aqui, irmãos, é o alento, é o consolo, é a paz, é a esperança da igreja, de um Deus fiel, que cumprirá todas as suas benditas e santas promessas ao coração do seu povo. É por isso que à noite, Deus dá um cântico a alguém que não ficava um minuto sem chorar. Deus coloca um cântico na boca de alguém que estava pronto a perder a esperança, sem ânimo para viver, deixando as circunstâncias, ditar seu humor, ditar seu caminho, mas agora ele volta-se, ocupa a mente com Deus e tudo começa a voltar para os devidos trilhos. Esse Deus é quem nos sustenta e, para contrariedade de todos, coloca um cântico na nossa boca, uma oração ao Deus da nossa vida. Versículo 9, veja comigo, nós temos o registro da oração do salmista. Qual é o cântico / a oração que Deus coloca na boca dele de noite? Veja: digo a Deus, minha rocha. Essa expressão, minha rocha, no livro dos Salmos significa aquele que me salva, Deus da minha salvação, o Deus que me sustenta, que firma meus passos. Ele diz, a minha rocha. Ele olha para Deus e diz: por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que é que eu estou andando lamentando sobre a opressão de inimigos? Isso aqui não é um irreverente, não é um crente que está agindo de forma blasfema diante de Deus, não. Isso aqui é alguém que conhece o Deus vivo. Ele está perguntando para Deus por quê, por qual razão? Porque se fosse um pedaço de pau, ele não falaria. Isso aqui é fé de quem sabe que com Deus a gente dialoga. Nós falamos com Ele na oração, Ele nos responde pela sua palavra. Isso aqui não é ação de incrédulo, isso aqui é a ação de alguém que entendeu que quando a gente enche a mente com o conhecimento de Deus, nosso caminho é prostrar o joelho e orar. É ali, não é falando para um e para outro, perpetuando conversas que não edificam, que só trazem desgosto e amargor, mas é com o joelho dobrado no chão que ele começa a travar as suas lutas. É conversando com Deus, é desfrutando da presença de Deus, é estando em comunhão com Deus, que agora esse homem passa a lidar com seus pensamentos, com seus tormentos e com suas angústias. Versículo 10, ele está orando: esmigalham-se-me os ossos, ó Deus, quando os meus adversários estão me insultando, dizendo constantemente: onde é que está o teu Deus? Ele agora está colocando todas as suas causas em oração perante o Senhor. Aquele que tem sede de Deus, Deus nunca o deixará sem esperança, sem ânimo e sem uma orientação nessa vida. Ele sempre saberá como, de que forma e de qual meio agir. Por quê? Porque sua alma está cheia da presença de Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim.
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 42 não termina com o salmista superando e resolvendo o problema. Termina com o salmista aprendendo como alguém que está cheio de Deus a enfrentar suas lutas e lidar com seus dilemas. E a partir disso, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. E eu espero que você preste muita atenção naquilo que eu vou lhe falar agora. Você tem consciência do quanto você precisa de Deus? Você tem a real consciência de quanto você precisa de Deus? Eu não estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que você precisa mais de Deus. Como é que você está lidando com seus dilemas? Como você está enfrentando seus problemas? Como é que você está conduzindo sua vida? Quais são os princípios que você está utilizando para determinar suas escolhas? Você precisa de mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Como é que você está parando para escutar as pregações? Seu coração é uma terra fértil, cuja palavra vem, entra, cresce, frutifica? Ou simplesmente a pregação é um barulho que entra por um ouvido e sai do outro? Você é alguém que está correndo para ler a palavra de Deus e alimentar seu coração cotidianamente com esse conhecimento que produz esperança? Meus amados irmãos, a maior necessidade da igreja não é ter um templo confortável. Isso faz parte, mas a maior necessidade não é essa. A maior necessidade de um crente não é Deus lhe dar condições de estar com a melhor roupa que ele puder no domingo à noite. E isso faz parte da nossa reverência ao culto, mas não é o mais importante. Nós temos que entender que um cristão só vai caminhar bem se a sua maior necessidade, se a sua maior ambição, se o seu maior desejo for experimentar cada vez mais da presença de Deus em sua vida. Que pena, irmãos, que muitas pessoas transformaram este apelo em uma espécie de força que vem para a gente fazer barulho, e não como aquela presença que vem de um santoleiro para mudar nosso coração, para dar uma nova direção à nossa vida, para tirar a gente de embrólios e abismos que a gente mesmo cavou, de um Deus que vem para fazer com que aquele que roubava não rouba mais, que mentia não minta mais, que adulterava não adultere mais, uma presença que vem para fazer da gente um vaso novo para a glória do seu nome. De um Deus que vem para controlar nossas mãos, para direcionar nossos olhos, para filtrar nossos ouvidos, para conduzir nossos passos, como reflexo de uma relação viva, pessoal e significativa com o seu povo. Cuidado! Sem a presença de Deus, todos nós corremos o risco de nos tornarmos meros religiosos, frequentadores de um culto que não tem significado para a nossa vida. O que é que você veio fazer no culto dessa noite? Isso não é uma frase ou uma pergunta apenas de efeito, mas é um questionamento sincero para o seu coração. Você acha que a coisa mais importante que você veio aqui foi escutar? Você escutou boa música, está escutando uma pregação, mas o que é mais importante que você veio buscar aqui nessa noite? Lá no Antigo Testamento aconteceu uma condição que era terrível. O povo, diz Deus, honrava ele com os seus lábios, mas o seu coração estava distante dele. Não brinque com isso. É sede, é fome, é essencial. Sem isso, a vida cristã perde o brilho. Precisamos orar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza a buscar mais da presença de Deus. Pastor, como é que a gente faz isso? É só lembrar do que o salmista fez na adoração pública. O que é que ele mais queria? Ele queria ir para o templo. Por quê?
Só sacia sua alma na presença de Deus, irmãos, quem entende que culto é importante. Não é porque é o culto da minha igreja, é porque é o culto, é o momento em que eu vou dialogar com Deus. Eu vou falar para Ele, vou cantar para Ele, e Ele vai falar comigo. Se o culto for uma coisa qualquer, espere tudo, menos ser cheio da presença de Deus. A vida pessoal de oração, seus questionamentos, suas dúvidas, suas alegrias, seus anseios, todos devem ser colocados diante de Deus em oração. Só sacia sua alma na presença de Deus quem de dia e de noite lembra de dobrar seus joelhos e buscar a presença de Deus em oração. Quem dera a Deus, nós pudéssemos olhar para a nossa agenda e saber se de fato a gente está vindo para o culto de oração, é porque a gente realmente não pode ou porque a gente não entende que tem coisa mais importante. Olhar para a nossa vida e dizer assim: por que é que eu não estou orando mais em casa? Por que é que eu estou orando pouco? Ou você acha que isso é coisa somente de outras igrejas? Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de oração. Pois senão a nossa alma, nossa vida, não ficará cheia da presença de Deus. Na doutrina, porque tem muita gente que suspira e até chora diante de um espantalho que criou dentro do seu coração. O salmista não. Deus vivo, ele sabe quem é Deus, sabe como Deus age. Ele, esse homem, conhece doutrina. É conhecendo mais da palavra de Deus, enchendo mais o seu coração das sagradas letras, que Deus encherá teu coração. E eu sei que o horário já está avançado, mas eu não posso terminar essa mensagem sem lembrar você de algumas palavras de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos paz com Deus e em nome dele pudéssemos orar, para ter mais da presença de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele morada. Igreja do Senhor, corra em oração e adoração para esse Jesus todos os dias. Honre a palavra dele, e você verá não apenas de palavra, mas de fato e de verdade, você será alguém com quem Deus anda e em quem Deus habita nesse mundo. Isso é algo que nós precisamos ir buscando. Ô pastor, como é que é isso na prática? Mais de Deus, irmãos, é quando nós vamos aprendendo mais da sua vontade, vamos deixando e colocando em suas mãos mais o controle da nossa vida. Não é o fato dele estar, não estar, mas é como ele está. Como ele está. Porque se Deus está no seu coração, como um Deus que não tem condições nem de fazer você frear a boca e a língua um momento. Se você diz que tem um Deus no coração e você comete algum pecado sem ter nenhum pingo de temor no coração, eu não posso dizer que ele não está. Mas se você não chegar à conclusão que eu chego, ele não está do jeito que deveria estar. A questão não é ele, a questão é o seu compromisso com a palavra dele. Decida em nome de Jesus, firmemente no seu coração, deixar a aparência, abraçar essa realidade e buscar ser cheio da presença de Deus. E para aqueles que nos escutam
que ainda não tem essa alegria no seu coração, a palavra é clara. Como é que você está enfrentando as lutas dessa vida? O que você tem, o que você é, com o tempo vão se esvair. Mas se você crê em Jesus, o Deus vivo estará no seu coração, caminhará com você e conduzirá a sua história para um fim glorioso. Que Deus, pela sua graça, assim nos abençoe.